Olá, boa tarde, muito obrigado pela sua companhia, por essa carona que nos dá aí no horário do almoço, na sua casa, no seu lar, no seu veículo, no seu trabalho, enfim, não importa onde você esteja, o importante é que estejamos juntos. O nosso convidado de hoje é Antônio Wagner, presidente do SIMPAIG, Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso, uma importante área do serviço público. É advogado, analista da área meio e vice-presidente da Central Sindical Brasileira, CSB. Seja muito bem-vindo, Antônio Wagner. Éder, obrigado mais uma vez pelo convite para vir aqui na TV Cuiabá. É uma honra poder participar aqui com vocês, explicar um pouquinho sobre serviço público, sobre a importância da nossa carreira, a importância estratégica que ela tem junto à administração pública. E é bacana a gente poder fazer isso e mostrar o que o servidor público entrega de fato para a sociedade, né, Éder? Muito bem. E já iniciando, pegando um gancho da sua fala, quem são os profissionais da área instrumental ou área meio de governo? Muitos que estão nos assistindo não conhecem a máquina pública ou não conhecem a composição dos servidores responsáveis por gerir, tocar, produzir, entregar os serviços na ponta final para a nossa sociedade. Quem é esta área meio? Quantos são e qual a sua representatividade? São todos concursados? Sim, a área meio do Poder Executivo, antiga área instrumental do governo, nasceu pela Lei 7461, em 2004, juntou alguns profissionais de antes, no chamado carreirão do Estado, transformou em profissionais da área instrumental do governo. Posteriormente, sofreu uma alteração de nomenclatura, se transformou em área meio do Poder Executivo. Acho ainda que este nome não corresponde à importância estratégica da carreira, viu, Éder? Aonde você atua, aonde a carreira está disposta dentro da gestão pública. Nós fizemos um estudo, um levantamento muito importante da nossa carreira nesses primeiros 6 meses de gestão que eu estou à frente do SIMPAIG. E a gente, para poder mostrar para o próprio governo, para os gestores atuais, quem nós somos, onde nós atuamos, quais são as entregas desses profissionais, quem são esses profissionais. Basicamente, hoje nós somos 1.277 profissionais em atividade, de uma carreira que foi criada por lei com 1.960 cargos. Então, hoje nós temos uma defasagem muito grande de profissionais dessa carreira, né, criada ali em 2004 com 1.960 profissionais. Se você pegar de 2004 para cá, qual foi o aumento populacional, o aumento de demanda por serviços públicos, naturalmente você não poderia reduzir o quadro de servidores, ao contrário, você deveria ampliá-lo justamente porque houve um aumento de demanda por serviços públicos, tendo em vista que a população aumentou exponencialmente. Nós somos hoje 1.277 profissionais em atividade, basicamente 95% desses profissionais são advogados, são contadores, né? Eu tenho um levantamento aqui certinho de quantos são 195 contadores. Se você quiser mostrar esse quadro aqui para a nossa câmera, fique à vontade, aqui é ao vivo. Né? Isso mesmo. E é um estudo que eu sei... É um estudo que nós fizemos a muitas mãos. São 195 contadores, 181 advogados, 180 administradores de empresa, 124 economistas e 87 profissionais de tecnologia da informação. Então, 95% da carreira desses perfis. E outros 69 profissionais divididos naqueles outros perfis. Assistente, pedagogo, educador físico, historiador, enfim, matemático. Né? Mas 90%, 95% da carreira desses principais perfis, ou seja, perfis de especialistas. Você, como secretário, já atuou com muitos dos nossos profissionais. Então, quando você precisa de um especialista em pregões, você vai e busca um profissional advogado da nossa carreira. Então é uma carreira hoje de especialistas, uma carreira que vende serviços muito importantes, que entrega serviços muito importantes para a administração pública, que atua basicamente em setores que são fundamentais. E a gente tem buscado nesse reposicionamento da carreira mudar inclusive a nomenclatura. Analistas da gestão sistêmica. Por quê? Porque hoje os sistemas que regem a administração, muitos deles
tem nossos servidores comandando esses sistemas, como cabeça de sistema, como cabeça de gestão. E quando a gente foi fazer esse trabalho, logo que nós assumimos, o que a gente mostrou para as pessoas, Éder, é que, principalmente para os colegas da carreira, que se a gente quisesse apresentar um plano de carreira em 2 meses, nós faríamos. Só que não haveria o envolvimento de toda a categoria. Para isso aqui acontecer, para esse estudo acontecer, nós nos reunimos com quase 100 colegas da nossa carreira, durante o almoço, no final do expediente, chamávamos o pessoal para almoçar no sindicato, para a gente ter a oportunidade de conversar e conhecer a nossa carreira em sua atuação mais específica, ali no chão de fábrica mesmo, ali no chão da secretaria, para ver qual que era a atuação desses colegas frente a esses sistemas. Então, o sistema de orçamento, convênios e parcerias, sistema de gestão da informação, de tecnologia da informação, sistema financeiro e contábil, tão importante para a administração. O Estado aí apresenta um dado fundamental, inclusive para a economia local, que tinha um resto a pagar de 4,5 bilhões até o final de 2022, se não me engano. Hoje equalizou para menos de 1,5 bilhões de restos a pagar apenas. Ou seja, o superintendente financeiro da Cefaz, que é responsável por esse sistema financeiro e contábil, é um analista da nossa carreira, é o José Alberto. Então, o sistema de suporte à gestão da Receita Pública, o sistema de gestão de pessoas, sistema de patrimônio documental, sistema de aquisições governamentais, enfim, esses vários sistemas que regem, que organizam a administração pública, tem muitos dos nossos profissionais dentro deles, gerenciando esses sistemas, e por isso a importância estratégica desses profissionais, e por isso que se busca esse reposicionamento frente a tudo que vem acontecendo na administração pública, principalmente nesses últimos anos do governo Mauro. Os senhores estiveram recentemente com o secretário-chefe da Casa Civil, função que eu ocupei no governo Silval Barbosa, uma das funções, né? E a gente acaba sendo responsável, a porta de entrada do relacionamento dos sindicatos, da sociedade civil organizada com o governo. Independente da CEPLAG ou da Secretaria de Administração à época ser a responsável pela gestão de pessoas, a questão política, quando tem que se discutir algo, sempre desaguava ali na Casa Civil. E na sua gestão, com o seu trabalho, da sua equipe, enfim, os senhores inovaram um pouco nessa questão da abordagem junto à Casa Civil. Queria que você comentasse sobre isso, como é que foi essa visita, qual foi o objetivo dessa visita, se o secretário Fábio Garcia recebeu apenas pro forma ou se ele, de alguma forma, se dispôs a analisar e a entender efetivamente aquilo que vocês levaram. Olha, foi uma reunião bastante importante, foi uma reunião até mais longa do que nós esperávamos que fosse, até pela função ali da Casa Civil, você sabe, você já foi secretário, como disse, sabe a quantidade de demandas que tem ali dentro da Casa Civil. Então, primeiro a gente agradece muito a deputada Gisela, que fez essa interlocução e nos levou. Por que a Gisela? Porque a Gisela tem um papel importante hoje na interlocução com os sindicatos e a Casa Civil. Ela, como suplente, imagino, do próprio Fábio Garcia, ela tem feito esse trabalho e levado os sindicatos a dialogarem com a Casa Civil. Então foi ela, através dela, ela participou da nossa Assembleia Geral, uma Assembleia extremamente representativa, com mais de 300 servidores. Há muito tempo não se faz uma Assembleia de qualquer carreira no Estado com mais de 300 servidores. Nós conseguimos essa proeza aí dentro do nosso 6 meses de atuação. E a reunião com o secretário Fábio foi excelente. Foi uma reunião onde ele prestou muita atenção, porque a gente não foi lá para pedir aumento. Ao contrário, a gente foi lá para mostrar soluções para o governo, para falar sobre reposicionamento, para explicar que nós entendemos esse processo de transformação digital que vem passando o governo do Estado de Mato Grosso e queremos participar dele. Não queremos ficar de fora desse processo, até porque a minha carreira é a carreira com o maior número de profissionais de tecnologia da informação entre todas as carreiras do Estado. Então nós temos que estar inseridos nesse processo. E nós fomos apresentar, inclusive, nossos resultados enquanto profissionais da área meio do Poder Executivo, dessa grande área sistêmica do Estado.
aonde nós estamos trabalhando, quais os programas de governo que nós estamos inseridos. Por exemplo, o Portal Único de Serviços do Governo do Estado de Mato Grosso, que é um portal referência em todos os estados hoje, é um dos portais mais completos que tem. Nossos profissionais de TI foram fundamentais para o desenvolvimento desse portal. O Portal Único de Mato Grosso, atuação no Comitê Executivo e Técnico de Transformação Digital, que tem um decreto, uma resolução baixada a respeito disso. Nós temos vários profissionais lá dentro. Então a gente foi apresentando vários desses projetos e programas de governo, que são as meninas dos olhos do governador, da Casa Civil, e mostrar que nós estávamos inseridos, porque ninguém tem a obrigação de saber aonde cada secretaria está atuando, qual sua função. Inclusive eu, Éder, tendo a reconhecer isso e confesso isso publicamente, que nem eu conhecia de fato mesmo a área de atuação. Quando a gente está de fora, não sendo presidente do sindicato, estando ali em funções, né, outras que não a presidência do sindicato, como franco atirador, eu costumo brincar, a gente está muito fora da atuação e a gestão anterior do nosso presidente, ex-presidente Edmundo, ela tinha um pouco dessa característica de estar um pouco mais distante da base. E quando a gente entrou, a gente viu a necessidade de reaproximar da categoria, conversar com a categoria para entender ali no chão de fábrica, onde que você está, o que você faz, qual a importância do seu trabalho. E essas reuniões nos trouxeram essa compreensão da nossa própria carreira. Então, quando eu falo que o governo não tem obrigação, o secretário da Casa Civil, o secretário de Planejamento e Gestão, obviamente que tem, mas as outras secretarias, o próprio secretário de Fazenda não tem obrigação de saber onde está lotado esses servidores e a importância das entregas que eles fazem. Então nós fizemos um apanhado, nós fizemos um levantamento, nós pedimos para os colegas que estão em cargos chaves, como secretários, como superintendentes, quais são as suas entregas. E eles foram mandando para a gente e a gente produziu esse documento muito completo. Por exemplo, um projeto hoje muito importante para o governador na Sinfra é o Sinfralog, que dá condições do governador em tempo real saber como que está cada obra em cada município. E o prefeito senta para reclamar não está vindo dinheiro para o meu município. O governo baixa por município quantas obras tem. É uma ponte, é uma estrada, o que ele está fazendo ali, qual que é a medição, é casa popular. O que ele já fez? O que a prefeitura já fez? Muitas dessas obras estão sendo feitas através de convênios, né? Então, a responsabilidade técnica dessas obras, da licitação, de praticamente tudo, é do município. Então, o governador precisa saber exatamente em que pé que está aquela obra. E esse programa Sinfralog, que junta uma série de informações, só não está pronto hoje, porque faltam outros setores da administração juntarem essas informações, integrar essas informações nesse sistema, para que o governador tenha uma condição de decidir em tempo real. Na frente do prefeito, olhar, baixar por obra, por município, olha, essa obra aqui só não está tendo mais recursos, prefeito, porque ela paralisou nesse período, nessa fase aqui de medição, precisa adiantar mais que a gente manda mais recursos. Então, esse tipo de tomada de decisão é muito importante para o governador, que é uma pessoa que gosta de ter informação em tempo real, e isso são servidores da carreira que participam, que organizam e que fazem. Eu só vou pegar um gancho aqui na sua fala. Quando nós ocupamos lá a Secretaria da Casa Civil, em 2011, nós implantamos, com a ajuda da área meio do governo, não tão apurado assim, mas pelo menos era um instrumento de gestão. Nós estamos falando de instrumento de gestão que vocês ajudam a criar. Que era mais ou menos você ter quais eram os principais objetivos de todas as secretarias, não só obras, mas todas as secretarias. Turismo. Quais produtos? Você está responsável para realizar, sei lá, hipoteticamente aqui, 100 eventos. Então a gente tinha ali os gráficos e aquilo em tempo real na Casa Civil, né? E nós conseguimos monitorar o governo, conseguimos entregar para o gestor principal, olha, secretaria tal está no vermelho ainda, não está no aceitável. Isso me deu grandes desgastes no governo, porque eu atuei como um gerente realmente, que é o papel que o secretário da Casa Civil também tem que ter, além do papel político. Então, assim, louvo muito essa iniciativa de vocês, que ela se expanda, né, além das fronteiras da Sinfra, mas também lá na Cefaz, né, em tempo real, o governador conseguiu olhar ali, olha, a nossa arrecadação está X, tanto hoje. Enfim, quando eu fui secretário de Fazenda também, nós criamos um instrumento parecido, ainda um pouco empírico à época, mas o governador do estado tinha todos os dias de manhã com quanto abria o caixa de governo e à tarde com quanto fechava. E quais os principais pagamentos mais volumosos que houve naquele dia. E aí ele cobrava explicação. Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi o quê? Enfim. Então, na verdade, eu ouço de
de analistas da minha carreira que a Cefaz foi uma antes de você e uma depois de você. Você transformou a Secretaria de Fazenda para melhor. Eu agradeço. Nós investimos muito, foram mais de 40 milhões de reais à época, junto com o Instituto de Gestão do professor Vicente Falcone, já falecido. Implantamos realmente um sistema que é responsável hoje, talvez, por esse volume tão equilibrado de arrecadação, nasceu na gestão da gente. Não fizemos tudo sozinho, obviamente, né? Pegamos trabalhos do passado e também... Eu estou dizendo tudo isso porque a área meio de governo ela é essencial para que o Estado tenha a qualidade de gestão. O controle do gasto público, né? É muito importante, porque assim, o gasto vai haver. Você tem que decidir se esse gasto ele é um gasto pensado tecnicamente ou se é um gasto só feito de maneira política. A gestão anterior do governador Taques cometeu esse grande equívoco de tomar decisões sem ouvir os seus técnicos, sem ouvir os analistas do Tesouro, sem ouvir os analistas... Sem fazer o estudo de impacto fiscal, exatamente, econômico e financeiro. E aí ele quase levou o Estado à bancarrota. O Estado nunca esteve quebrado, o Estado esteve mal gerido, o Estado não ouviu os seus técnicos. O Taques, ele cometeu o erro de pegar uma determinada carreira, colocar essa carreira debaixo do braço, uma carreira de teólogos, basicamente. Não eram pessoas que tinham atuação técnica ali, de entrega de produtos e serviços de fato, e ouviu muito essa carreira, e uma carreira que vivia na teoria. E essa carreira acabou levando o governador para um caminho que foi o caminho que nós vimos de atrasar salários, de não conseguir pagar fornecedores, de cometer uma série de crimes de responsabilidade, penso eu, e aí é uma avaliação técnica e jurídica minha, claro, né? Costumo falar isso sem muito medo de errar, porque se pedir para provar eu consigo, então a gente costuma apontar algo que a gente consegue provar. E ele cometeu uma série de deslizes por isso, por não ouvir a área técnica, por não ouvir os analistas ali do Tesouro para saber, olha, esse gasto eu posso fazer agora, esse gasto é prudente, mas qual a perspectiva de arrecadação? Se eu gastar aqui, qual que é a consequência na outra ponta? E cometeu uma série de equívocos de gestão. E aí vem um governador que ouve a parte técnica, para bem ou para o mal, e aí eu não estou entrando no mérito aqui se foi bom ou ruim para o servidor, porque a gente teve muitos desgastes, a gente teve muito enfrentamento, mas quando a gente ouve os colegas da carreira, eles entendem que eles foram ouvidos, que eles estão sendo ouvidos lá dentro. Bem ou mal, com muita pressão, porque vem com uma ideia de mercado, uma ideia empresarial aplicada na gestão pública, sacode um pouco o servidor que estava ali um pouco, né, acomodado, um pouco descansado, e faz esse servidor trabalhar. Como eu estou dizendo, não estou fazendo aqui juízo de valor se isso é bom ou ruim, se isso levou à beira de assédio moral, à beira de colapso mental de servidores. Isso tem acontecido e a gente tem trabalhado para minimizar. Mas o fato é que ouviu-se a parte técnica e colocou o Estado novamente nos trilhos, colocou o Estado solvente novamente. E isso tem um dedo, uma mão, um braço e muitos cérebros de analistas da nossa carreira. Geralmente as pessoas, e quem está de fora, vê exponencializado o papel do sindicato somente nas lutas salariais, né? Somente quando vai se brigar por um RGA, pela insatisfação de alguma questão de carreira, e quando o papel do sindicato não é só isso, é exatamente ser proativo, protagonista, apresentar soluções. Se cada sindicato fizesse esse seu papel, o governo compila tudo isso junto com aquilo que já tem, com certeza melhora sobremaneira a gestão e a entrega de serviço público, né? Que no fim das contas, o que a gente está falando aqui, e que o Éder está nos direcionando a dizer, é que a entrega de serviços públicos ela é melhor para a sociedade, para o povo. Eu costumo dizer, Éder, que quando você fala público, parece uma coisa tão abstrata, mas serviço público é serviço do povo. É o serviço pro povo. O servidor público não é um servidor do governador, não é um servidor do secretário, é um servidor do povo. O servidor público é um servidor do povo. E o povo precisa entender a importância desse servidor de carreira para poder cobrá-lo, para poder participar dos sistemas que permitem à sociedade interferir na gestão pública, nas audiências públicas sobre a LOA, nas audiências públicas sobre a LDO. O que nós queremos, inclusive com a nossa gestão do sindicato, é levar isso, Éder, para os bairros, levar esse conhecimento de como a sociedade pode participar mais desses processos decisórios da administração, que é um ponto mais à frente que nossa entidade, nossa gestão vai desenvolver junto aos bairros e os presidentes de associações.
O CIPAG ele compõe esse arcabouço aí de sindicatos, de entidades representativas de classe, né? Como a CUT, o Sintep, o Cisma, enfim, os sindicatos que aí estão, federações também, com os quais o CIPAG tem uma relação de maior afinidade, e se neste caso é um por todos, todos por um. Basicamente é isso. Dentro do movimento sindical, a gente precisa compreender, a sociedade precisa entender que existe o sindicato de base, as entidades de primeiro grau, de segundo grau, que são as federações, entidades de terceiro grau, que são as confederações, e as centrais sindicais. É o que se chama de pirâmide sindical. Sindicato de base, federação, confederação e centrais sindicais. Nós aqui no Estado, assim que nós ingressamos na gestão do SIMPAG, nós nos filiamos à FESP, Federação dos Servidores do Estado de Mato Grosso. É uma federação que vem deixando, de certa forma, a desejar. É uma entidade que deveria representar todos os servidores públicos estaduais, a FESP. O presidente está lá há muitos anos, eu acho que precisa também dar uma chacoalhada, trazer quadros novos para dentro da FESP, e foi com essa intenção que nós nos filiamos imediatamente que nós entramos na gestão do SIMPAG e a FESP. Nós somos filiados também à Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. É uma confederação nacional chamada CONACAT, que tem um trabalho muito bem feito pelo Antônio Carlos, que é um dirigente lá do estado de São Paulo, e que nos dá esse link com o governo federal também sobre todas as medidas que são tomadas no governo federal e que afetam estados e municípios. E somos os representantes maiores aqui no estado, nós e o Sintap, junto com a Diane, da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, que é a segunda maior central em número de sindicatos filiados no estado de Mato Grosso. Eu sou aqui no estado vice-presidente da CSB, ela tem mais de 60 sindicatos filiados, dos mais variados segmentos, seja da indústria extrativa de minério, seja de contabilistas, seja dos trabalhadores nas concessionárias de 4 e 2 rodas, ou seja do serviço público. São vários sindicatos de servidores públicos estaduais e municipais filiados à Central dos Sindicatos Brasileiros de Mato Grosso, e com ela também eu sou o secretário nacional do Serviço Público Estadual. Então, tudo que se discutir de serviço público estadual pela nossa central, dentro dos conselhos, dentro dos grupos de trabalho do governo federal, eu sou destinado, sou designado para fazer esse debate técnico junto às entidades. Então, a CSB cresceu muito aqui no estado, nós estamos vinculados a ela. São 6, para as pessoas compreenderem, são 6 centrais sindicais reconhecidas, né, que é a CUT, a Força Sindical, o GT, CSB, Nova Central Sindical. Então, nós somos a 4ª maior nacionalmente e a 2ª maior em número de sindicatos filiados no estado de Mato Grosso, um trabalho que a gente se orgulha de ter feito também. O senhor se reuniu este ano, recentemente, com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Essa reunião, esta visita, foi produtiva? O que foi tratado? Enfim, foi útil para o SIMPAG ou para os servidores do Estado? Foi bastante útil. Primeiro porque se discutiu um assunto que a gente está discutindo. O Luiz Marinho, um grande ministro do Trabalho, já foi sindicalista, então conhece a realidade do movimento sindical, já foi presidente da CUT nacional, inclusive, então conhece a realidade do movimento sindical. E o movimento sindical não se faz sem recurso. Então é muito importante se discutir recurso, formas de financiamento para o movimento sindical que foram tolhidos ali na reforma trabalhista. Tanto os sindicatos patronais, os sindicatos, né, das empresas, das indústrias, como os sindicatos de trabalhadores. Costumo explicar isso para as pessoas que para cada sindicato de trabalhador existe um correspondente patronal. Né? Sindicato dos jornalistas existe um de trabalhadores, o sindicato das empresas de jornalismo, o sindicato dos farmacêuticos existe um dos trabalhadores, o sindicato dos donos de farmácia, das empresas de farmácia, enfim. Então é muito importante para as pessoas entenderem. E os sindicatos precisam de recursos para trabalhar. Não se faz movimento sindical sem recurso. Eu preciso de advogado, eu preciso de uma sede física, eu preciso pagar o cafezinho das pessoas que vão lá no sindicato. Aliás, eu estive lá, os senhores estão muito bem instalados. Não, nossa sede é muito boa, inclusive preciso agradecer de ter chegado num sindicato com essa estrutura física ao nosso ex-presidente Edmundo, faço esse reconhecimento público. Ele faz parte da executiva. Faz parte da nossa secretaria-geral, foi uma composição que nós fizemos para ter o Edmundo. O Edmundo não queria estar mais no movimento sindical, estava cansado, queria se aposentar, e eu insisti muito para mantê-lo, porque tem um capital político, porque tem uma história de luta, tem um reconhecimento de uma parte importante da nossa categoria. A categoria queria um pouco essa reoxigenação, o Edmundo já estava lá há mais de uma década, fez um bom trabalho, mas a nossa geração de 2004 para cá queria se ver representada ali.
Então, essa reunião com o ministro do Trabalho foi importante para discutir a forma de financiamento do movimento sindical, voltando a esse assunto, muito importante para a gente. As centrais sindicais basicamente precisam de uma forma de financiamento. As grandes lutas, os grandes debates em Brasília exigem que a gente se desloque para Brasília. Hoje tudo se concentra, né, em Brasília. Então, eu estou participando agora de um grupo de trabalho que está discutindo a regulamentação da Convenção 51, que é a obrigatoriedade de estados e municípios sentarem-se à mesa com os seus trabalhadores, através dos seus sindicatos, e discutir melhorias, né? Como acontece hoje na iniciativa privada, onde os sindicatos, os trabalhadores, o sindicato patronal se reúnem ano a ano para fazer os acordos e convenções de trabalho, se criar uma obrigatoriedade. Nós somos, enquanto país, nós recepcionamos a Convenção 51 da OIT, e nunca regulamentamos. Então não há uma obrigatoriedade hoje, por exemplo, do governador se sentar à mesa com os sindicatos e discutir o índice de reposição da inflação, ou se discutir o problema de saúde mental dos trabalhadores. A gente viu aí recentes casos de suicídio, isso está nos preocupando sobremaneira também. Então, a partir da Convenção 51, que foi discutida nesse encontro com o Luiz Marinho, e agora foi apresentado esse trabalho final. Semana passada, inclusive, participei de uma reunião de forma virtual com o Ministério da Gestão e Inovação. Nós apresentamos um texto consensual das centrais sindicais e devemos ter uma próxima reunião agora com o Ministério da Gestão e Inovação para discutir tecnicamente ponto a ponto desse texto. Então, essa reunião com o Ministro do Trabalho foi muito importante para, principalmente, esses dois temas que afetam diretamente a nós, servidores públicos. E outros temas foram discutidos, a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, enfim, foram discutidos uma série de temas também afetos ao sindicalismo dos trabalhadores privados. Como o Simpag se mantém? Nós nos mantemos basicamente de filiação voluntária dos nossos trabalhadores. Basicamente não, 100% de filiação voluntária. Hoje nós temos quase 1.000 servidores filiados que pagam 1% da sua remuneração mensalmente para o nosso sindicato. Nosso sindicato presta conta, a nossa gestão, inclusive, tem um compromisso com a categoria de prestar conta quadrimestralmente. Nós, para ir além na questão da transparência, nós demos acesso ao Conselho Fiscal, ao nosso sistema contábil. Então, o conselheiro fiscal, ele acessa com a senha dele diariamente, movimentação diária. É uma transparência, eu acho que nenhum sindicato já permitiu isso com o Conselho Fiscal, e nós fizemos questão de permitir isso, porque é que a gente quer transparência total. Eu acho que com total transparência, o sindicalizado começa a olhar para o sindicato de outra forma, né? Querer participar. E aí entender que é importante ele colocar ali seu 1% da sua remuneração dentro do sindicato, porque ele sabe exatamente onde está sendo gasto cada recurso que ele coloca ali dentro. Então, é uma meta da nossa gestão que a gente chamou de Novo Tempo, dar total transparência sobre as contas do sindicato. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial, 1 minutinho. Na volta, o Antônio Wagner vai nos dizer se o Simpag tem partido. Vai nos dizer também se ele está feliz com o RGA que foi aprovado. 1 minutinho, nós estamos de volta. Voltando dos nossos comerciais, hoje aqui com o Antônio Wagner, presidente do Simpag, sindicato da área meio, da área instrumental de governo. E eu perguntei no bloco anterior, Wagner, o Simpag tem partido? Como é para você liderar tantas pessoas, aposentados, né, ativos, ou seja, inativos, enfim, como é liderar esse grupo de pessoas, sabendo que no meio dos servidores também tem a extrema-direita, também tem a extrema-esquerda, também tem o centrão. Como você concilia tudo isso? Primeiro, para responder, não, o sindicato não tem partido, a entidade não pode ter partido, não quer dizer que a entidade não possa decidir politicamente. O que a gente não pode é falar em nome de todos partidariamente, a não ser que eu chame uma assembleia, coloque uma lista de candidatos e diga quem nós iremos apoiar. A Assembleia decidir. Aí é dar legitimidade à decisão do coletivo. Eu acho que isso é extremamente legítimo.
fazer isso. Na eleição passada nós fizemos. Nós colocamos o nome de vários deputados e dissemos, nós podemos apoiar alguém, falar que o sindicato está apoiando alguém, porque eu como diretor não posso, eu como presidente não posso dizer, eu estou apoiando fulano, Beltrano ou Ciclano. É a minha carreira quem decide isso. Se a carreira achar por bem que é um caminho interessante, inteligente, apoiar A, B ou C, ela pode fazer. É um grupo, é um coletivo de pessoas que têm seus interesses políticos de todas as formas, né? Das suas formas predileções. Tem suas predileções das formas mais variadas. Agora, o sindicato não tem partido. O sindicato não é PT, o sindicato não é PSDB, não é PSB, não é PMDB. Então, o sindicato ele é uma agregação de todos os partidos dentro da sua diretoria. Dentro da minha diretoria eu tenho gente que é do PDT, eu tenho gente que é do PT, eu tenho gente que é do MDB, eu tenho gente que é do PSB, eu tenho gente dos mais diversos partidos dentro da nossa diretoria hoje do sindicato. E dentro da categoria nem se fala, dentro da categoria é o que você colocou. Nós temos gente que votou no governo anterior, nós temos gente que votou no atual governo, no atual presidente. O que a gente evita é certas discussões infrutíferas dentro da carreira hoje. Porque aí a gente perde o foco enquanto categoria. Hoje, enquanto categoria, costumo dizer para os colegas assim, antes de fazer revolução, eu preciso colocar comida no prato do soldado. Então, antes de eu querer fazer uma revolução, eu preciso colocar uma melhoria para o nosso trabalhador. Preciso garantir dignidade para esse trabalhador. E é isso que a gente tem feito. Evitado certas discussões partidárias que não levam a gente a lugar nenhum, não avançam em nada para a categoria e focar na nossa carreira, que é uma carreira tão diversificada. Como é que está a questão do RGA? Parece que esse ano não houve tanta grita, ou ainda vai haver. Estão satisfeitos aí com 5, alguma coisa que está previsto? A previsão da LDO e LOA, ela não quer dizer que vai ser aplicado aquilo. O que vai ser aplicado é o que der de índice oficial, INPC ou IPCA. Eu acredito que vai ficar até abaixo dos 5,8 ali que está aprovado na LDO deste ano. Acredito que deve ficar ali entre 4% a 5%. Não aí mais o governo dá os 5,8% e diz que deu aumento real. Não creio. Eu acho que o governo vai se basear no que ele vem fazendo nos últimos anos, que é aplicar o índice. Hoje nós temos um grande problema com relação à reposição da inflação no estado de Mato Grosso. Nós tínhamos uma lei, você como secretário de Fazenda, todos os anos que você foi secretário, nós nunca ficamos sem reposição da inflação, diga-se de passagem. É uma lei criada no governo Blairon, 8.000... Nossa, me esqueci o número agora. Bom, 8.612, eu esqueci o número agora dela. Mas ela garantia a política de revisão geral anual. Todos os anos você tinha que editar uma nova lei só definindo o índice. Então, o INPC ficou em quantos por cento? Você tinha que editar uma lei garantindo a reposição da inflação daquele determinado índice, que é um índice medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. No governo Táxi, teve uma articulação com a PGR, que a PGR entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubou esta lei, porque ela entendeu que se quebrava o pacto federativo. Então, o índice federal não podia determinar qual era o que o Estado ou o município deveria pagar. Eu discordo um pouco disso, porque a lei criada lá no governo Blairon e depois melhorada, ela não previa só que era um índice puro e simples, ela previa uma série de outras variáveis para garantir o pagamento da reposição da inflação. O que eu quero dizer com isso? Que hoje não há uma lei que defina nem uma data base e nem qual é o índice que deve ser seguido. Então, antes da gente discutir qualquer índice, nós devíamos discutir uma nova lei que garantisse que na data tal, no mês tal, se tenha a obrigação de reposição da inflação dos servidores de todos, do Poder Executivo. Do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, essas leis continuam a vigorar. Então, eles ainda têm essa garantia. Nós temos hoje uma perda de reposição da inflação dos anos anteriores, de 2020 e 2021, por conta da Lei Complementar 173 do governo Bolsonaro, que impedia que durante a pandemia se pagasse reposição da inflação. Durante a pandemia, até 31/12 de 2021, não se podia pagar. Passado esse período, esse passivo continua a existir. Ele deveria ser equalizado. Eu ouvi falar que o Tribunal de Justiça vai pagar o RGA de 2020, retroativo, inclusive pagando os retroativos até o final desse mês agora, até o final de dezembro agora, salvo engano. Eu vi uma fala da presidente do TJ, inclusive quero aplaudir aqui por essa fala da presidente, de pagar a reposição de 2020 e o retroativo que isso, porque gerou perdas. Isso é inevitável que se discuta. Agora, há uma questão
básica dentro disso. Nós hoje temos uma negociação com o governo, nós temos uma negociação muito ampla de mudança de nome, de mudança de nomenclatura, de classe, de nível, de tabela salarial, um reposicionamento institucional e salarial, que a gente chamou de PRIS, Projeto de Reposicionamento Institucional e Salarial, que é da nossa categoria. A reposição da inflação é um trabalho de todos. Então, se todos estiverem satisfeitos, que todos se unam, discutam isso na mesma mesa. O que eu não vejo isso acontecer ultimamente, viu, Éder? Parece que estão satisfeitos. Então, se todos estão satisfeitos, não seremos nós, enquanto Simpay, que vamos entrar em rota de colisão num momento onde a gente não vê que todas as categorias estão buscando a mesma coisa. Eu acho que é uma perda significativa. Entendo que o governo tenha condições de equalizar um pouco do que ficou para trás. E eu acho que o governo, lá no fundinho, nos bastidores dos bastidores, tem sido discutido isso. A gente ouviu de alguns colegas que já ouviram isso em algumas reuniões, que o governo tem a intenção de buscar equalizar um pouco essas perdas que ficaram principalmente da gestão dele. Esquecer o que ficou na gestão táxi, o pessoal tem que discutir isso de alguma outra maneira, mas que seja judicialmente, inclusive, e discutir o que está na gestão e vamos dizer, sobre a condução do governador Mauro. Eu acho que o governador tem essa condição, pensa que é possível fazer isso para minimizar um pouco desse desgaste. O governo acerta em muitas áreas e erra em algumas áreas com os servidores. E é preciso equalizar isso para diminuir esse desgaste político que ele tem ali entre os servidores e uma boa parcela deles. Essa constante inovação tecnológica, enfim, de uma maneira geral, essa questão digital, ela tem reduzido um pouco o quadro de servidores do estado de Mato Grosso. Isso fatalmente está chegando às prefeituras também. É uma questão de um novo tempo, isso vai acontecer talvez de uma forma ou de outra. A pergunta que eu te faço é, a área meio de governo, como outras áreas importantes, corre o risco de ser uma raça em extinção? A gente está muito preocupado com a transformação digital. A transformação digital é iminente. Na verdade, ela já está acontecendo. Não é que ela é iminente, que ela vai acontecer daqui a pouco e daqui a pouco mesmo. Ela já está acontecendo. Uma série de produtos e serviços que nós fazíamos no balcão ali de atendimento à população, hoje elas são feitos de forma virtual. Nós podemos pegar como exemplo o Detran. Antes você precisava ir no Detran para qualquer coisa. Para emitir uma guia você precisava do Detran. Hoje você faz tudo do conforto do seu lar. A dificuldade disso é que tem uma parte muito significativa da sociedade que talvez não esteja adaptada a esse novo modelo de transformação digital, e essa é uma discussão mais ampla que o governo vai precisar fazer com seus vários segmentos. Mas a transformação digital está acontecendo. Eu trouxe, inclusive, o decreto, se eu não me engano, 338, que impõe uma agenda do governo digital, que impõe uma série de transformação digital que vai de 2023 a 2027. Então, a integração dos sistemas com outros estados, inclusive, e aí é uma área que você domina melhor que ninguém, quando a integração financeira, fiscal de Mato Grosso com outros estados acontecer, isso é uma realidade completamente nova. A gente não sabe a consequência disso para a máquina pública. Então a gente entende, a gente olhando holisticamente, olhando de forma ampla, a gente entende que vai haver sim um enxugamento da máquina. Um enxugamento natural. Não é porque o governo vai querer enxugar, não, porque vai acontecer. Aonde eu precisava de 10 contadores juntando, mandando informações para o sistema, com essa integração de dados e informações de outros estados, eu vou conseguir fazer com 3. Com o avanço da inteligência artificial na gestão pública ainda, Éder, e principalmente agora com a reforma tributária, transformação digital, reforma tributária e avanço da inteligência artificial, ninguém sabe o que vai ser do Estado nos próximos 3, 4, 5 anos. E 3, 4, 5 anos é amanhã, né? Para todas as transformações que a gente está falando. E isso vai afetar não só os servidores do Estado de Mato Grosso, não só a minha carreira, mas todas as carreiras fins, a carreira fiscal, todas, inclusive os municípios. Porque quando o governo integrar esses dados, integrar com os dados dos municípios, tudo vai ser feito de forma basicamente virtual, eletrônica. Né? A inteligência artificial vai fazer uma série de atendimentos que hoje precisam de um servidor por trás do telefone. Então, já está acontecendo, inclusive em empresas. Hoje a gente manda uma mensagem para uma empresa, quem te responde é a inteligência artificial. Então, isso vai ser aprofundado na administração pública nos próximos anos, principalmente pela captação do recurso
que o governo fez junto ao BID, de quase 500 milhões de reais, para investir nesse processo de transformação digital. Então, ele é um risco. A nossa carreira, por isso a gente fala em reposicionamento, a gente muito dificilmente é uma carreira que pode ser extinta ou pode perder muitos quadros, porque é uma carreira de especialistas e a gestão da informação, ela não é só o profissional de tecnologia da informação. A gestão da informação, ela depende do administrador, do contador, do economista e do advogado, para fazer uma gestão da informação completa para qualquer gestor público na tomada de decisões. Então, esses profissionais especialistas, eles vão continuar sendo fundamentais. Por isso a gente quer se reposicionar, sair da linha do trilho do trem para ser atropelado e vir para a direção do trem, para a gestão do trem. Então é por isso do mancho. Exatamente, é por isso o termo reposicionamento e não reenquadramento, a estruturação, que são termos, a nosso ver, ultrapassados. Estamos conversando com o Antônio Wagner, presidente do Simpag, que é o sindicato da área instrumental de governo, da área meio, da área de gestão. Como presidente do Simpag, isso lhe garante assento em alguns conselhos importantes do Estado? O senhor se sente valorizado, o Simpag se sente valorizado neste quesito pelo governo e pela participação, de uma maneira geral, na sociedade civil organizada? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, Éder, e com um bom diálogo a gente consegue avançar. Hoje eu tenho assento... por conta da federação, na verdade, antes era o fórum que indicava, a gente teve que alterar isso por uma questão de legitimidade, no Conselho de Previdência. Hoje eu represento como conselheiro de Previdência, é um conselho paritário, tem 6 patronais ali, presidente do TJ, presidente do chefe do Ministério Público, presidente do TCE, presidente da Assembleia Legislativa e o próprio governador, e os representantes dos trabalhadores desse conselho, que são 6 representantes dos segurados. Então eu sou representante dos segurados do Poder Executivo, represento no conselho os 100 mil servidores do Poder Executivo. Fui eleito há algum tempo, tomei posse agora, nos últimos 4 meses, e tenho feito um trabalho lá dentro do conselho. Tem uma série de outros conselhos, inclusive, que nós gostaríamos de ter mais participação. Por exemplo, eu estava vendo umas discussões do CONSEMA, o CONSEMA deixando prescrever dívidas milionárias de aplicações de multas ambientais, e aí você vai ver a composição do CONSEMA, não tem representante dos trabalhadores. Você tem representante da OAB, você tem representante da FIENTE, você tem representante da FAMATO e não tem representante dos sindicatos de servidores públicos. Nem o próprio sindicato da SEMA tem assento dentro do conselho, que é o conselho da SEMA. Eu acho que nós deveríamos discutir isso e vou tratar de discutir isso nos próximos meses da nossa gestão. Outros conselhos de empresas públicas também tem que garantir, já que garante assento para os sindicatos patronais, para as federações patronais como essas que eu citei, também deveriam garantir assentos para sindicatos de trabalhadores, sejam de trabalhadores públicos ou privados. Eu acho que precisa se discutir essas composições, né? São conselhos que são deliberativos, são conselhos importantes, que decidem. O conselho lá da Secretaria de Fazenda também, que você conhece bem, é o, salvo engano, o Concefaz, né? Que discute as multas. Né, as multas aplicadas por sonegação, que empresários devem, não tem assento dos trabalhadores, eu acho que, e ali se discute bilhões em recursos que podem ser, né, recuperados pelo Estado através do PAR ali, no processo administrativo tributário, e eu acho, e a gente vem buscando nesse reposicionamento rediscutir isso também, a gente ter assento nesses locais para fazer um debate técnico, porque a nossa intenção não é criar problema, nem criar caos, é fazer um debate cada vez mais técnico e sistemático das questões que envolvem. Contribuir, exatamente. Nós vamos a mais um breve intervalo, é rapidinho. Na volta nós vamos falar aqui sobre a realização de estudos de impacto da isenção da contribuição previdenciária dos aposentados até o teto do INSS. Você que é aposentado, aguarde, já estamos de volta, é um minutinho, é rapidinho. De volta, estamos aqui com Antônio Wagner, presidente do Simpag, sindicato da área instrumental de governo, e repetindo a pergunta, para que você esclareça a todos aqueles aposentados que estão nos assistindo e que tiveram a sua aposentadoria
aviltada, vamos dizer assim, por uma alíquota previdenciária fora de uma realidade, né? O que a gente entende é que esse pessoal que já tem um sofrimento, né, na entrega ali do seu trabalho, enfim, na hora de se aposentar vem uma taxação que atrapalha muito a sobrevivência dessas pessoas. Há esse estudo desse impacto financeiro sobre essa contribuição previdenciária, sobre essa isenção, possível isenção? O número é alto? Você acha que é possível, tem chance de se conseguir essa isenção, pelo menos até o teto ali do INSS? Esse tema é muito importante. Esse tema foi montado um grupo de trabalho. Acontece essa tributação. Isso é assim, primeiro ponto, para mim quebra a segurança jurídica. Você aposentou, você é inativo, você não tinha que sofrer nenhum tipo de tributação, nenhum tipo de alteração na sua ordem jurídica. A sua ordem jurídica é aquela, você entrou, cumpriu tantos anos, pagou tanto de previdência, a partir da sua aposentadoria vai gozar do seu descanso merecido, como qualquer trabalhador do Brasil e do mundo. Mas isso, na minha opinião, quebra a ordem estabelecida, quebra a ordem constitucional. Ela é fruto da emenda constitucional 103 do governo federal, que obrigou estados e municípios a replicarem a sua alíquota de 14%. Como é uma alíquota constitucional, o Estado não pode pagar menos do que, cobrar menos do que 14% do seu trabalhador. Isso já foi uma penalidade. A diferença é que aqui se cobrou acima daquilo que supera um salário mínimo. Houve uma gritaria dos sindicatos, houve uma mobilização muito grande e mudou-se isso. Então, a partir de 3 salário mínimo até R$9.000, a pessoa desconta 14%. Abaixo disso, não desconta nada. Há uma necessidade de mudar o que aconteceu. O governo entende que há essa necessidade. A Assembleia Legislativa hoje, através do deputado Botelho, da deputada Janaína, também estão buscando essa discussão. Inclusive, recebi recentemente uma ligação do deputado Botelho para saber em que pé estava o trabalho do grupo de trabalho montado para discutir essa reformulação dessa isenção. O ideal seria retomarmos ao que era antes, até o teto do INSS, isento, e aquilo que supera o teto do INSS desconta 14%, como era antes. Nós pedimos, nesse estudo, 4 cenários diferentes. O primeiro cenário, o impacto que é de cada cenário desse. Do teto do INSS, na isenção até o teto, até R$10.000 cobra tanto. Então, nós fizemos 4 cenários e mandamos isso para o MT-Prev. O MT-Prev, através do seu atuário, apresentou o impacto financeiro disso. Deveras é um impacto alto. Não satisfeito com aquela informação, nós pedimos essa informação por categoria. Quantas pessoas seriam afetadas por categoria, quantas seriam beneficiadas por categoria, para a gente ter um panorama político da situação. E esse trabalho precisa de um relatório conclusivo agora, que nós vamos fazer. Eu estou, inclusive, como coordenador desse grupo de trabalho. Na onde tem trabalho, o pessoal me coloca para fazer. Vai você aí. Eu vou aceitando, e quando eu vejo, estou atribulado de coisa para fazer. Mas esse é um assunto que eu aceitei o desafio, Éder, porque é muito importante. Há uma penalização, de fato, para os nossos servidores. E existia, quando a Assembleia aprovou isso, enquanto presidente, o deputado Botelho conduziu essa votação e aprovaram isso, ele disse que tinha um compromisso com o governo de que, após o governo saneado, as contas em dias, a Assembleia tinha um compromisso de rediscutir esse assunto. E é isso que eles estão buscando, é isso que o MT-Prev está buscando, e aí nós vamos apresentar na próxima reunião do Conselho. Eu entendo que deve haver algum tipo de alteração, sim. Talvez não o que a gente espere, mas alguma coisa o governo deve se sensibilizar e fazer um encaminhamento. Nós vamos apresentar esse relatório na próxima reunião do Conselho, no final de novembro, e se vocês quiserem eu posso antecipar para você depois, quando a gente concluir esse relatório, apresentar para toda a imprensa qual é o impacto de cada um desses cenários. E é um trabalho complexo. Você que gosta de números, para você é mais simples. Para mim que não gosta de números, quando joga aquele monte de número, eu fico completamente perdido. Como eu sou um cara que gosta de ouvir a todos, eu chamo outros colegas, outras pessoas que são mais entendidas nessas questões para discutir comigo. Então, nas próximas semanas, eu vou chamar algumas pessoas dentro do sindicato, fazer uma análise dessas apresentações do atuário e fazer o nosso relatório em cima desse trabalho de diálogo ali dentro. Muito bem. Wagner, o Simpag, por vezes, é acionado, especialmente a sua área, sempre que o governo cria uma nova empresa, como nós criamos aí a MT Gás, a MT Par,
a Desenvolve MT, antes MT Fomento. Eu reluto em chamar Desenvolve MT, para mim vai ser eterna MT Fomento. Porque é o que é, né? Exato. Uma agência de fomento. Então, vocês emprestam seus quadros, né? Geralmente são cedidos no nascedouro dessas empresas. Existem servidores hoje emprestados para essas autarquias, como o Metamate, por exemplo? Sim, para muitas dessas empresas. Nós estamos hoje nas unidades de administração sistêmicas, nas unidades de controle interno dessas empresas. Nós temos hoje uma colega que é advogada que está dentro do controle interno da MT Desenvolve, da MT Fomento, né? Isso. Vamos chamar de MT Fomento. Nas unidades de correição, nas unidades de ouvidoria, nas unidades de assessoria, nos núcleos de gestão estratégica para resultado dos órgãos e entidades. Então, nesses trabalhos específicos, nesses trabalhos que precisa de especialistas, nós sempre somos chamados e sempre os analistas, seja o economista, seja o contador, seja o advogado, ele é direcionado para ajudar a montar essas empresas, para ajudar a desenvolver esses trabalhos. E nós estamos sim, e com muito orgulho, para fazer esses trabalhos técnicos específicos. Antônio Wagner, vamos a um assunto que gerou um pouquinho de polêmica. Logo no início do governo Mauro Mendes, ele tinha a intenção de extinguir algumas empresas da administração direta ou indireta, especialmente a Desenvolve MT, que acabamos de falar. MTI, Empaer, Desenvolve MT, exato. Todas estavam na lista. Alguém ferroou, algum marimbondo foi lá e ferroou o governador e ele estava se inchando com esse conceito. A Desenvolve MT, servidores me chamaram e pediram que eu fosse a um evento, a uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E eu aceitei, fui lá para fazer a defesa da manutenção da Desenvolve MT e apresentei ali mais de 17 itens e dados que mostravam que ela era viável, que ela era autossustentável, embora pequena, e que o governo deveria sim injetar recursos e integralizar capital na agência para que ela cumprisse seu papel social. Coincidentemente... Como acabou fazendo, né? Exato. Hoje ingressou lá 150 milhões de reais, deve estar com patrimônio líquido aí da ordem de uns 170 milhões, algo parecido. Então, seguiu aquilo que nós propusemos naquela data. Mas o fato foi que me parece que na sala do lado, ou na mesma sala, na sequência, teria uma outra audiência pública, onde os sindicatos, de uma maneira geral, vinha inflamado do governo Pedro Taques com relação aos seus RGA, enfim, né? E eu fui a geni da vez ali. Eu costumo dizer que naquele momento ali, se chegasse a Madre Teresa de Calcutá operando um milagre num paralítico, ela seria vaiada do mesmo jeito. Se tivesse em nome do governo, seria vaiada. Seria vaiada. E ali nós tivemos um embate e tal. Graças a Deus a nossa civilidade, urbanidade prevaleceu sobre isso. Foi um fato que serviu para nos aproximar dos sindicatos, das associações ainda mais. Hoje somos, posso dizer, grandes amigos, né? Houve a compreensão de que nós não estávamos ali para atrapalhar nada. Pelo contrário, quando nós fomos gestores, você mesmo colocou aqui, nós procuramos ter uma convivência o máximo harmônica possível com os sindicatos. Mas eu queria fazer esse registro, porque às vezes as pessoas veem aqui eu entrevistando o Antônio Wagner, e muitos sindicalistas aí que estão nos assistindo falam assim, poxa, mas esses dois brigaram aí no passado. O Wagner amoleceu. O Wagner amoleceu. Mas é verdade, e foi um momento ali onde os ânimos estavam muito exaltados. Você, de fato, passou ali, as pessoas começaram... Cria-se um inconsciente coletivo, né? Quando tem muita gente, os ânimos exaltados, as pessoas começam a brigar, a xingar, e aí passa uma pessoa que fez parte de outro governo, e aí... de fato, não foi um gestor ruim para o servidor, não foi. O Edmundo sempre comenta que ele tinha portas abertas com você dentro da Secretaria de Fazenda, e a gente acabou tendo uma rusga ali, foi um bate-boca, e aí depois a gente se entendeu, né? Conversei com você, já te fiz meu pedido meu meia-culpa, né? meu pedido de desculpas privadamente, faço mais uma vez aqui publicamente, até para que as pessoas entendam que ali eram os ânimos exaltados. E você não tinha nada a ver com a paçoca.
negócio é que você não tinha nada a ver com aquilo, só passou ali, então a pessoa, é o Éder foi gestor, bate nele. Eu enfrentei o corredor não, polonês ali. E você foi muito civilizado, porque você em nenhum momento partiu para agressão, você foi lá e argumentou, e a gente argumentou, e ficamos argumentando, e as pessoas filmando, e foi um momento da vida pública que você se dispôs a ela e fez um trabalho ali dentro da Secretaria de Fazenda que as pessoas reconhecem como um bom trabalho. Então, fica aqui esse esclarecimento para as pessoas, que olha, nós somos amigos hoje, viu? Aliás, eu peço muita opinião, Éder, que é tal coisa assim, o que você vê, o que você enxerga? E o Éder tem lições importantíssimas aí, porque conhece a administração pública como poucos entranha dentro. Amém. E, aliás, quero deixar aqui, primeiro, um abraço ao Edmundo César, um grande amigo do sindicalismo que nós fizemos aí na vida pública. Convidar todos os presidentes de sindicato, Sintep, Cisma, enfim, qualquer um dos senhores que queiram vir aqui conosco, explicar a atuação de vocês, o que os senhores estão fazendo pela categoria de vocês, o trabalho de vocês, como o Antônio Wagner está fazendo aqui de forma muito lúcida, muito clara, muito transparente. As portas estão abertas, basta me ligar, Éder, podemos ir aí tal dia? Claro, vem para cá, vamos prestar contas para a sociedade sem nenhum problema. Qual a relação hoje do Simpag com a Assembleia Legislativa, com os deputados? Eles têm abraçado a causa de vocês? Tem sim. Nós tivemos a alegria de, na nossa gestão, a gente fazer uma sessão solene, propor uma sessão solene, a Assembleia comprar essa ideia, através da deputada Janaína e do deputado Eduardo Botelho, fizeram uma sessão solene para homenagear 30 colegas da nossa carreira. Foi um momento assim que deixou todo mundo muito feliz por isso, por esse reconhecimento público. Parece bobo, Éder, ter lá uma moção de aplauso para o colega, mas é algo muito importante para o íntimo dessa pessoa. Claro. O cara está fazendo todo um trabalho ali que ninguém reconhece, que ninguém vê, e aí de repente chega a Assembleia Legislativa e reconhece, fala, olha, estou dando uma moção de aplauso pelo seu trabalho institucional, por aquilo que você optou como missão da sua vida, que é servir ao povo, servir ao público. Então nós fizemos essa sessão solene, agradeço aqui de público a deputada Janaína que comprou a nossa ideia, o deputado Botelho que assinou junto e os colegas que participaram da sessão solene, lotadíssimas o plenário da Assembleia Legislativa, com mais de 200 colegas lá participando, então foi um momento emblemático. Quanto a esse trabalho que nós vamos apresentar, e nós queremos apresentar esse trabalho para cada um dos deputados, para mostrar a importância e a grandeza das entregas dos profissionais da área meio, dessa grande área sistêmica, refriso, nós vamos começar agora. Primeiro conduzindo isso no Poder Executivo e aí nós vamos para a Assembleia. Acabei de sair lá do gabinete do deputado Eliseu também, que nos recebeu muito bem lá através do companheiro Ocemário, que foi inclusive secretário ali na época da sua gestão, também secretário da CEPLAN. Então está lá com o deputado Eliseu e também nos atendeu e agradeço aqui ao deputado Eliseu que sempre se porta de uma maneira muito sensível com o que a gente propõe enquanto sindicato. Então com a Assembleia Legislativa a gente tem um bom diálogo, temos uma boa interlocução e queremos aproximar cada vez mais. Essa atuação no sindicalismo é um sacerdócio, né? A pessoa tem que ter vocação, tem que ter preparo para isso. Em algum momento, ou quase que em todos os momentos, a nossa família é sacrificada. Como é que é a sua família com o Antônio Wagner, com a missão que o Antônio Wagner chamou para si na vida pública? É bem lembrado. A gente abre mão de muitos momentos da nossa vida por causa disso. Eu sou casado, eu tenho uma esposa, não tenho filhos ainda, e ela entende isso, ela participa disso. Por minha mãe, desde quando eu comecei a mexer com o sindicato, participar e tal, minha mãe nunca queria que eu fizesse, meu filho não faz isso, brigar com os outros, minha mãe não gosta, minha mãe é uma pessoa extremamente pacífica, não gostava. Ela entendeu depois de anos a importância desse trabalho, a importância do que é representar pessoas em busca daquilo que elas almejam para a sua vida, para garantir um mínimo de dignidade no seu dia a dia, né? Dignidade para a sua família. E ela entendeu isso como uma função nobre. De fato é um sacerdócio, é cansativo, você tem que estar com preparo emocional, você tem que estar muito bem espiritualizado, senão às vezes você sucumbe. E muito bacana essa sua sensibilidade de fazer essa pergunta, porque ela nos traz bastante reflexões. Vale a pena, não vale a pena? Por que você está fazendo? Por que você não está? Mas eu gosto. Como você gosta de estar discutindo, dialogando com o público, e tem o dom para isso,
tem o dom de ser um grande gestor, a gente também entende que a gente tem uma facilidade de conduzir isso. E eu gosto de pessoas, eu gosto de conduzir pessoas, eu gosto de agregar. Eu não faço hoje uma gestão, Éder, isolada. Eu gosto de que as pessoas venham no sindicato, me tragam coisas novas, me tragam ideias novas. Nós vamos levar o nosso sindicato para os bairros. Nós vamos com um projeto para os bairros. Por quê? Porque o servidor mora no bairro. O servidor não mora nos condomínios fechados, na sua maioria nos condomínios fechados. O servidor mora no bairro. E eu quero aproximar o presidente da associação de bairro do sindicato e essas demandas no bairro, para a gente ouvir e explicar para a sociedade do que se faz o orçamento, como que é uma peça orçamentária, o que é uma... Então nós queremos fazer isso, então nós vamos avançar. Nós vamos lançar agora também, Éder, para te mostrar assim, o que a gente está pensando, tentando pensar fora da caixa, sabe? Tentando sair um pouco da nossa bolha de atuação e olhar para a sociedade. Nós queremos lançar agora um prêmio de jornalismo. Um prêmio para reconhecer as melhores matérias que tratam do servidor público e do serviço público, que esclareçam para a sociedade o que é o serviço público, o que é determinada política pública. Então nós vamos fazer isso, buscando sair fora da caixa. E esse sacerdócio a gente está tentando cumprir aí com a maior dignidade possível, com a maior transparência possível, para melhor trazer resultado para a nossa categoria, que são os profissionais da área meio, essa grande área sistêmica do Poder Executivo. Quem é Antônio Wagner? Como você se define? Eu, como dizia o Belchior, sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso e sem parentes importantes. Você está igual o Vivaldo, hein? E vindo do interior, buscando o seu espaço, buscando diálogo, que já acertei, já errei muito, reconheço que já tive muitos erros, já passei, né, já ultrapassei algumas linhas ali de civilidade, voltei atrás, recuei, pedi desculpa e estou no meu caminho. Né? Tem uma música do Raul que eu gosto muito, que é "Não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho", e a gente vai por aí sambando e bailando com a vida. Para encerrar, Antônio Wagner, que recado você deixa para todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso, em nome de Luiz Carlos dos Santos, que nos deixou esse mês de outubro? Qual a mensagem que você deixa para esse pessoal ávido de informações e tão necessitado da entrega do trabalho que você se propôs a fazer? Acreditem na entidade, acreditem no seu sindicato, acreditem na construção do coletivo, na união. Parece um chavão, mas é a união que traz resultados. É só as categorias entendendo que existem pautas que são comuns, que existem pautas que são coletivas e que o trabalhador precisa se amparar na sua entidade, cobrar a sua entidade também, né? Estar filiado à sua entidade, filiem-se ao seu sindicato, busquem informações, busquem que se o sindicato não estiver bom, não se afasta dele não. Aí que você tem que entrar e cobrar melhorias. Esses casos de suicídio entre colegas nos matam um pouquinho também. A gente morre um pouquinho quando um colega comete um suicídio, porque ele não aguenta a pressão do seu trabalho. E há uma necessidade, Éder, de um programa de saúde mental no governo do estado de Mato Grosso para todas as carreiras. A segurança pública nem se fala. Segurança pública, os colegas estão adoecidos, os colegas estão estafados. Por N motivos. Não está fácil controlar a segurança pública no estado de Mato Grosso. Olha o avanço aí da criminalidade, desse excesso de execuções. Eu tenho ficado assustado com isso. A gente fica até com medo de falar sobre esses assuntos. Mas há uma necessidade de o servidor buscar cada vez mais a sua entidade, reclamar para a sua entidade, formalizar uma reclamação, Éder. Busque as suas entidades, filie as suas entidades. Se não tiver do seu gosto, entre e faça diferente. Muito bem. Antônio Wagner, foi uma honra tê-lo recebido aqui em nosso programa. Participações, está chegando aqui toda hora no nosso celular. O Edson Pires está te mandando um grande abraço aqui. E para nós foi muito gratificante tê-lo aqui. As suas informações foram de grande valia. Tenho certeza que os servidores da área meio de governo estão muito bem representados por você frente ao sindicato. E, de uma certa forma, essa transversalidade com outros sindicatos, de outros órgãos, de outros poderes, enfim, essa junção, essa união de vocês, tenho certeza que está fazendo boas entregas para a sociedade. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Valeu. Eu só queria fazer um agradecimento à diretoria do Simpag, tá? Queria agradecer a todos os nossos diretores, que sem eles eu não estaria fazendo um terço do que a gente está tentando fazer. Muito obrigado pelo espaço e conte comigo também. Um abraço a todos do Simpag e a todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso.